Deus seja louvado. Amém. Damos início a esse santo culto em louvor a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar, irmãos, louvando a Deus com o hino 368. Glória ao teu nome, Senhor. Acompanha. Glória a Deus, santo é o Senhor. 433, irmãos, 433. Glória a Jesus. Bem na comunhão. Glória a Deus.
Glória a Deus, santo é o Senhor. 128, 128. Glória ao teu nome, Senhor. Oh
Glória a Deus, santo é o Senhor. Querida Irmandade, momentos de orar ao Senhor, clamarmos a Ele as nossas necessidades, crendo que Ele nunca deixou de responder à oração da igreja, irmãos. Por mais fragilizado que possamos estar, debaixo de alguma dificuldade, tanto na vida material ou na parte espiritual, toda vez que oramos, o Senhor responde a nossa oração. Se crê, pode dar um glória. Aleluia. O Senhor responderá mais uma vez a tua oração. Nesta tarde, temos pedidos por enfermidades, tribulações, bastante por causa, viagem, um pedido por acidentado, famílias também bastante, e testemunhados que pedem as nossas orações, irmãos. Quem o Senhor tocar no coração nesta tarde, serve o Senhor com alegria, né? Estamos na presença do Senhor, e a oração, irmãos, o Senhor quando dá, a gente faz aqui à frente, traz algum dos irmãos para orar, mas se nós prostrar o joelho, ficar uns minutinhos, o Senhor bater no teu coração, te convidar, abra a tua boca e o Senhor falará nela. O dom da oração é maravilhoso, é sublime, né? A oração, ela é tudo no coração do crente, irmãos. Nesta tarde, se Deus te visitar, ore, não tenha vergonha, né? Abra a tua boca e o Senhor falará nela. Pede o conselho da palavra, os dons do céu e as demais coisas, o Senhor colocará no coração daquele ou daquela que Ele convidar nesta tarde pelo seu Espírito para orar. Unidos debaixo do sangue do Senhor Jesus, buscamos a sua face em santa oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Pai celestial, santo é o teu nome. Eterno Deus, visita a tua igreja, precisamos de ti, Senhor. Glória, glória, glória ao teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para nós com a tua misericórdia, pelo amor do teu nome. Santo, santo é o Senhor, precisamos de ti, Senhor. Glória ao teu nome, aleluia. Santo, santo, santo tu és, Senhor, olha para a tua igreja. Glória, glória a Jesus, santo é o Senhor. Pai, Pai celestial, aleluia. Eterno Deus e Pai nosso que estás no céu, na tua presença santa e maravilhosa, nossos joelhos se curvam, Senhor, num ato de retidão e de temor e reverência, Senhor, porque conhecemos que Tu é bom, Tu é misericordioso, e toda vez que nos apresentamos diante de Ti com humildade, com temor e com respeito, Senhor, devido à nossa fragilidade humana, a tudo aquilo que passamos, que enfrentamos durante o dia, Senhor, a nossa vida terrena, mas, Senhor, graças te damos, porque o nosso coração é visitado pelo Teu Espírito, e toda vez que batemos, Tu ouve a nossa oração, Senhor. Tu não vem lançar em rosto as nossas fraquezas, os nossos erros, mas vem nos visitar, nos limpar, nos purificar, nos dar força para que continuemos nesta luta do dia a dia, da nossa casa, da nossa família, em tudo aquilo que se apresenta diante de nós, Senhor, nesta tarde. Temos certeza que o nosso louvor, o cântico, o som do instrumento, o glória que já saiu da nossa boca, Senhor, já chegou no reino da Tua glória, e Tu tem aceitado o louvor da Tua igreja. Nós vamos Te adorar, nós vamos Te sentir, Senhor, nós vamos Te abrigar debaixo das Tuas asas, nós vamos buscar um refúgio da prova, da luta, da aflição, de tudo aquilo que se apresenta no nosso dia, Senhor. Tu conhece o nosso coração, então pelo amor do Teu nome nesta tarde, agradável aos Teus olhos, Senhor, limpa a nossa mente, purifica todo o nosso ser, Senhor, para que possamos sentir a Tua presença, para que possamos participar deste santo culto e tocar na orla dos Teus vestidos, Senhor, para que no movimento do céu entre nós, a nossa alma possa ser revigorada pelo Teu
teu Espírito, que possamos, Senhor, sentir que nós não estamos sozinhos, que não é uma emoção da nossa carne, mas é a presença do teu Espírito, porque tu nos chamou, nos separou e colocou o desejo de te adorar, o desejo de estar diante de ti, aperfeiçoando e aprimorando espiritualmente, Pai, porque não queremos perder a batalha, não queremos ser contados com aqueles que não te adorou, que não te louvou, que não esteve diante de ti buscando uma melhora na vida espiritual, a começar de quem preside nesta tarde. Toma-nos na tua mão, Senhor, e se tem alguma coisa atrapalhando a tua presença santa, maravilhosa, se manifestar no nosso caminho, nos limpa pelo amor do teu nome, Lama Salamaia, porque o mundo nos olha, Senhor, e espera a manifestação da tua glória em nós, porque nós somos o povo do impossível, nós acreditamos no milagre, nós acreditamos que a porta fechada se abre, que a enfermidade incurável tu liberta, que tu resgata, que tu transforma, Lama Salamaia. Então nesta tarde, nos enche da tua força, nos enche da tua virtude, para que possamos levantar a cabeça e enxergar o sol da justiça raiando na nossa vida. Alakatalamaia, Urialamaia, deixamos pedidos de oração diante de ti, onde verter na sua, olha para nós, Senhor, e faça um milagre, nós vamos te glorificar. Estamos acidentados, enfermos, família, os testemunhando, permita que esta virtude possa chacoalhar o coração, Senhor, e que eles possam perceber a doçura de ser chamados filhos da salvação. Manda a tua palavra, fala conosco, e teu nome de Pai será glorificado. Alá, lama, salamaia, urrialamaia. E se tu quiser nesta tarde mexer, se tu quiser, Senhor, derrubar um pouquinho a nossa carnalidade e colocar alguma coisa celestial dentro de nós, Senhor, eis nós na tua presença. Aleluia, amassalaia, tudo te pedimos, que mana suya. Tudo te pedimos, Senhor, com ação de graça em Jesus, teu Filho, bendito na tua glória em eterno. Amém. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória ao teu nome. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor. Presença, Espírito de Deus já está entre nós, irmão. Nós já conseguimos chamar a atenção de Deus. Aleluia, Jesus. Nós já conseguimos catalamaia, aliando que está na sua. Nós já estamos conseguindo que o céu já se manifeste entre nós, irmão. Bem-aventurado aquele que tem prazer de sentir o Senhor, né? Prazer de ser um instrumento na mão do Senhor, né? Instrumento parado ali não tem som nenhum, mas quando o músico toca, né, sai aquele som maravilhoso, alegra o coração, alegra as almas. Você crê, o teu glória, aleluia, o teu glória liberta, a linguagem que Deus te toma, anuncia e profetiza a tua própria vitória. Então cante com alegria, glória ao teu nome. Vamos direto para a testemunhança, pode ser? Pode? Estou meio perdido aqui hoje, mas Deus vai nos ajudando, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos já direto para os testemunhos, para nós ganhar um pouquinho de tempo. Quem sente tem voto para pagar, né? Sente de contar alguma coisa, Deus colocou alguma coisa no coração. Estamos nesta liberdade, aproveita o tempo. Irmão Alessandro está aqui também junto de nós, irmão Gustavo de Sorocaba, que são da administração, irmão Alessandro encarregado, irmão Gustavo é porteiro na cidade de Sorocaba também, irmão Isaías é da administração, é músico também, está junto de nós, segundo os irmãos sentir. Aproveita o tempo, e a igreja serve a Deus com alegria. Estamos nesta liberdade, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Quem sente serve a Deus, irmão.
Deixa a comunhão ir embora. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, né? Louvar o Senhor, engrandecer o seu nome, contar o que Ele tem feito na nossa vida. Vem aqui em cima, irmão Alessandro. Não, vem aqui em cima, vem aqui em cima. Irmão Alessandro é encarregado de orquestra na cidade de Votorantim. A igreja capricha no amém para ele. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Também agradeço a Deus por essa preparação nessa tarde, estar presente aqui com os irmãos e com as irmãs. Agradeço a Deus que o Senhor tem preparado, de ter me chamado no santo batismo, ter me dado o ministério da música, e o Senhor tem muito me ajudado. Eu também gostaria de agradecer hoje, que há alguns meses nasceu o meu netinho, e ele estava com suspeita de sopro no coração, e eu agradeço a Deus que eu e minha esposa, nós conversamos, acabamos trazendo para cá e pedindo para o servo de Deus orar, e passou-se 2 meses, e graças a Deus foi feito os exames, e Deus libertou ele por completo. Eu agradeço a Deus, irmãos, também, que eu não sei por que Deus me dá de contar, há muitos e muitos anos atrás, eu vivia muitas vezes, irmão, eu vivia desempregado, não conseguia arrumar serviço, uma situação difícil, trabalhando servente de pedreiro, e nem isso direito eu conseguia arrumar serviço, irmãos. E eu orava a Deus, pedia para que Deus tomasse um caminho, porque dava a impressão para algumas pessoas que eu não queria trabalhar, irmãos, mas eu não tinha nenhuma profissão. E tudo que eu tinha investido em outras profissões não deram certo. E eu agradeço a Deus que um dia eu estava na igreja, Deus falou pela sua palavra que ia me abençoar, que ia mudar a minha vida. E eu agradeço a Deus que um dia eu estava na minha casa dando aula de música para o filho de um irmão lá na cidade de Votorantim, que na época eu morava lá. Hoje nós trabalhamos na igreja lá em Votorantim, cooperamos com os irmãos, mas eu moro em Sorocaba, né? E na época eu morava em Votorantim, esse servo de Deus olhou para mim e falou: irmão, eu trabalho como eletricista e eu sou encostado, eles me oferecem muito serviço, irmão, e eu tenho medo de pegar. Se eu vier dar umas aulas para o irmão aqui de eletricidade e o pessoal oferecer serviço para mim, o irmão não tem interesse de aprender? Eu falei: olha, irmão, eu agradeço muito se o irmão puder fazer isso para mim, e eu agradeço a Deus, irmãos, nessa tarde, irmãos, que o servo de Deus me ajudou, me deu o melhor presente de um amigo que podia dar, né? E Deus usou ele nessa parte, eu acredito, tenho certeza, né? E eu agradeço a Deus, irmãos, que os tempos passaram-se hoje 23 anos, irmãos, dessa época. Eu fiz um curso na pior escola que tinha em Sorocaba, fiz outro curso, fiz curso técnico, outro técnico, faculdade. Graças a Deus, hoje, irmãos, eu estou afastado agora da empresa por causa do Covid, mas hoje, irmãos, eu posso dizer, irmãos, que dei aula em vários lugares, trabalho numa das maiores multinacionais do mundo, irmãos, do mundo. E não é para me agradecer, não, irmãos, mas até onde eu consigo chegar, irmãos, é uma alegria muito grande saber que tudo isso, irmão, foi a mão de Deus na minha vida. Então, eu digo assim que, para mim, às vezes eu estou lá agora eu estou afastado por causa do Covid, né? Mas eu estava lá, às vezes as pessoas vinham conversar comigo, e eu sempre fui muito humilde, assim, e o pessoal falava: puxa vida, mas você conhece isso, você conhece aquilo? Eu falava: mas para mim isso aí é tão simples. Mas eu nunca esqueço, irmãos, que Deus falou pela sua palavra, Deus me abençoou, irmãos. E assim, nas horas que eu achei que eu estava mais assim, sozinho, foi as horas que Deus esteve ao meu lado. Eu agradeço a Deus por tudo. Peço que orem a Deus por mim, pela minha família, pelo nosso ministério na região de Sorocaba, pelo nosso ministério da CCA, que os irmãos têm trabalhado bastante. Muitas das vezes a gente deixa a nossa família, nós deixamos muitas coisas, muitos afazeres, para estar trabalhando na obra de Deus, mas é com muito prazer. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Alessandro é encarregado de orquestra em Votorantim, irmãos. Culto lá é quarta, 19h30 e sábado, às 19h30 também. Mais alguém sente? Sente e serve a Deus. Irmão Gustavo, irmão Isaías. Irmão Isaías, ele é da administração de Sorocaba. Vem aqui na frente, irmãos. Não, vem aqui. Vem aqui, senão não sai, né? Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus primeiramente por ter nascido num lar cristão. Na minha mocidade serviu ao Senhor. Depois de um certo tempo agora o Senhor tem preparado de eu estar congregado junto com todos vós. Meu testemunho é na mesma linhagem do testemunho do irmão Alessandro. Eu
um certo tempo da minha vida, tinha abandonado os estudos. E um dia eu estava na casa da minha mãe e ela falou para o meu irmão. Meu irmão tinha alguns contatos e ela falou para o meu irmão: arruma um emprego para o seu irmão, você tem bastante conhecido. Ela virou para ela, não como uma crítica, mas como uma realidade. Ela falou assim: como eu vou arrumar um emprego para ele se ele é um semi-analfabeto? E eu tinha apenas o ensino fundamental. Daí, com aquelas palavras, elas entraram no meu coração. E Deus permitiu, despertou em mim a vontade de estudar. O ensino médio, a Irmandade sabe, que a gente demora 3 anos para cursar ele. Só que o governo, no final do ano, ele lança um programa que a gente, em 2 dias, um final de semana, a gente consegue eliminar os 3 anos. E eu fui numa fé e fiz a inscrição naquele curso. Naquele final de semana, Irmandade, eu consegui eliminar os 3 anos do ensino médio. Deus deu essa vitória na minha mão. Daí o Senhor falou: agora você vai fazer um curso técnico. Daí eu fiz um curso técnico de contábeis. Daí o Senhor falou: agora você vai fazer um curso de programação de computador. Não que eu iria trabalhar nessa área, eu fiz esse curso. Depois Deus despertou para eu fazer um curso de Direito. Eu fiz um curso, fiz um curso, nunca peguei uma DP, uma dependência. Em 5 anos eu consegui concluir o curso de Direito. Eu passei no primeiro, não para honra e glória, não para minha honra, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro exame do OAB eu consegui passar. Depois eu fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho. Já dei aula também, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, eu queria agradecer a isso também. Semana passada eu tinha também uma causa material de um cliente que eu pedi para o Senhor, se o Senhor me ajudasse, se o Senhor fosse comigo, eu levantaria e engrandeceria o nome do Senhor. Estava retendo já 2 semanas. Domingo congreguei em Sorocaba, o irmão até falou: irmão, se o irmão é tímido, o irmão tem vergonha de entrar, de subir para agradecer a Deus, pelo menos fala para o cooperador que pregou a palavra, que Deus cumpriu a palavra que Deus mandou para ele. Então, palavra do culto online já cumpriu na minha vida, palavra de Sorocaba na boca do irmão Bertinho, na boca do irmão Elmo. Então, Irmandade, o Senhor está com a gente. É isso que eu queria testificar para a Irmandade. Agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, pelo dom da música. Agradeço a Deus por ter revelado esse ministério aonde eu estou servindo a Deus, de todo o meu coração. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Deus é bom, né, irmão? Um empurrãozinho do Senhor, nós chega onde nós nem imagina. Aleluia. Quem sabe Deus não vai dar um empurrãozinho a alguém nessa tarde, né, Rodrigo? Quem sabe Deus não vai dar um empurrãozinho e vai abrir porta que não passou na nossa mente e não desceu no nosso coração. Temos que ter atitude, irmãos, né? Que é a chave de Davi? Atitude, né? Davi tinha atitude. Onde ele estava, o rei dos filisteus vai matar você, porque você está aqui no meio. Se não é o Davi que matou logo Golias, na hora ele já se fingiu de louco, de alguma coisa, né? Estava no deserto, se comer esse pão aí, é o pão da preposição, quem come morre, se nós comer nós morre, não comer nós morre. Senhor, tu sabe que não é para te tentar e nem para querer dizer que eu sou alguma coisa, mas não posso morrer, eu tenho uma promessa na minha cabeça, nós vai comer do pão e vou viver. Dá um glória a Deus nesta tarde. Quem sabe a chave de Davi não cai aqui dentro hoje? Eu creio, irmão, né? Aleluia, eu nasci para crer, né? Eu creio, aquilo que Deus promete. Eu sou um semi-analfabeto, irmão. Um dia Deus tomou a boca da minha mãe, não aguentava mais mexer com caminhão, uma luta, uma aflição, tanta coisa acontecendo. Falei: mãe, não aguento mais. Ela falou: Deus vai abrir uma porta que você nem vai lembrar que caminhão existe. Deus abriu um portão na minha vida que não tem nem jeito de começar a contar, né, irmão Rodrigo? O irmão Rodrigo esteve lá junto de nós. É capacidade nossa? Misericórdia de Deus, irmão, né? Misericórdia de Deus. Irmão Gustavo, sente, leva a saudação. Vem aqui, né? Quem tem vergonha de testemunhar, irmão, a primeira vez é vergonhoso, mas depois vai ficando gostoso. Aí já vem, já fica mais tranquilo. A igreja fala um amém bem gostoso para o servo de Deus. Deus seja louvado.
Mandado, eu vou contar uma obra que Deus fez. Isso foi 5 vezes, mas vou contar uma só. Eu estava uma tarde congregando e falou na palavra que o anjo ia aparecer em uma semana para alguém que estava ali no culto. Então, saí, fiquei em paz. No dia seguinte, bateram na traseira do meu carro e uma senhora desceu do carro, começou a chorar. Falei, fique em paz, não aconteceu nada. De fato, olhando, não tinha acontecido nada. Mas depois fui no mercado fazer uma compra e não conseguia abrir o porta-mala do carro, tinha quebrado uma peça. E daí, na sexta-feira, eu levei na funileira para ver para mim. E o meu funileiro falou, vai na loja e compra uma peça que está faltando aqui, que eu vou trocar para você. Eu fui comprar. Tinha umas 8 pessoas ali. E nisso entrou na loja um senhor barbudo, cabeludo, com um saco nas costas. Ele chegou, santo Deus. Ele me abraçou e falou, filho, eu sou o anjo que Deus mandou colocar cara a cara com você. E me saudou com o ósculo santo, Mandade. Então, Mandade, 5 vezes o anjo apareceu para mim, no meu quarto, 2 horas da manhã. Ele apareceu para mim. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu não tenho palavras para agradecer. Entendeu? Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, né, irmão? Vocês viram como Deus está preparando uns valentes em Sorocaba para ajudar eu, irmão, né? Deus é bom, e a gente é fraquinho e chorão, né, Rodrigo? Aí Deus prepara uns valentes para ajudar nós. Mas alguém sente, irmãos? Pagar um voto? Glória a Deus. Também agradeço a Deus ser preparado estar no meio de vós. Orem a Deus por mim, pela minha casa, pela obra de Deus na região de Sorocaba, onde Deus dá graça e nós estamos junto aos demais irmãos, para que o Senhor possa nos dar luz, sabedoria, e que tudo aquilo, irmãos, que viemos a fazer, nos manifestar, possamos ter a luz de Deus na nossa frente, porque não trabalhamos com algo que é da terra. Aqui nós somos almas e somos todos do Senhor, né? Ai de nós, se nós fizermos alguma coisa que machuque uma dessas almas. A palavra fala que 1000 ribeiros de azeite não compra uma alma, né? Ganhar um coração abatido, né, irmão Rodrigo? Depois de machucado, ferido, é muito difícil. Então orem bastante a Deus por nós, irmãos, né? Nós só quer uma coisa, igual vocês. No último dia do Senhor vier em nuvens de glória, nós quer entrar no céu também. Nós quer dar glória junto dos seis. Amanaia, não adianta nada, irmão. Ver o paralítico andar, o morto ressuscitar, ver Deus selar com a promessa. E no último dia, o Senhor não vai perguntar assim, você orou, o paralítico andou? Você orou, o cego enxergou? Você pôs a mão na cabeça, foi selado com evidência de novas línguas? Ele não vai perguntar isso. Ele vai dizer assim, tive enfermo, foste me visitar. Glória ao teu nome, estive nu, cobriste-me. Irmão, né? Então não vai passar, ama o teu próximo como a ti mesmo e o teu Deus acima de todas as coisas. Então o que vai colocar nós no céu é a caridade. Os dons de Deus é maravilhoso. Manifestação de Deus no homem, da mulher, né? É estrondoso, é um pedacinho do céu que tem dentro de nós. Aquela lágrima, quando ela rola de virtude, ela desce queimando assim, irmão, né? Amai, é como se o anjo estivesse do lado do que tahamanassuya, como que o anjo colhesse a lágrima assim, ó, e subisse até o céu, né? Da onde vem lágrima? Eu venho do olho de uma mulher que chora por um milagre, mas te ama. Eu venho do olho de um homem valente que não aguenta mais, mas não dá o braço a torcer para Satanás que não aguenta. Não, glória a Deus nesta tarde. Se você soubesse o valor que você tem diante do Senhor, glória ao teu nome. Por isso que tem tanta prova, irmão. Então oreis a Deus por nós. Estamos já atravessando, se Deus quiser, estamos quase chegando na fase final dessa pandemia. Vamos orar a Deus para que as vacinas se multipliquem, que façam efeito, não importa se vem do sul, se vem do norte, do A, do B. O que importa é que possa vacinar a Irmandade logo, né? Senhor, abra a mente dos homens para que achem o remédio,
porque vou falar uma coisa para os irmãos. Vocês orem a Deus por mim também, irmão, né? Que nós estamos... Já olhei para o relógio e já me assustei, mas nós vai acabar no horário, né? Você vai ficando ancião meio velho, irmão. Você tem que dar exemplo, senão você acaba o curto 5 horas, o mais novo acaba 7, aí você não pode falar nada, né? Mas a pandemia, ela abriu um portão em relação aos cultos online, não foi assim, né? Aprendemos uma ferramenta que não usávamos tanto como é usado agora, né, irmão Rodrigo? Mas eu vou contar uma coisa para vocês. A igreja, né? Quando nós abrimos o santo culto e nos reunimos, entrando aqui para dentro, irmão, aqui já não faz parte mais da terra, é um pedacinho do céu, né? Promessa do Senhor, tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, não é assim? Então o Espírito de Deus está aqui, nada substitui, nem uma televisão 500 polegadas, né? Como é que chama aquele coisa que aumenta o som, que põe embaixo? Nem com home theater, né? Nada substitui o seu cantinho aqui na casa do Senhor, para você dar um glória a Deus, né? Nada substitui você estar na casa do Senhor, irmão. Estava num culto uma vez, sabe por que eu não aguento, Rodrigo? A igreja aqui é muito boa de comunhão, vem vindo, é só Deus. Eu estava num culto uma vez, irmão, igreja lotada, eu cheguei atrasado, e eu estava lá, tem um átrio igual aqui, só que o átrio é mais perto e tem uns banquinhos assim, uma cadeira sentada para o povo, um sítio. Homem de Deus atendendo o culto, nós chegamos atrasados. Chegou eu e um servo de Deus, meu amigo, que ele tinha feito uns exames, e ele tinha feito os primeiros exames e estava condenado pela medicina, fez o segundo, estava condenado também. Uma doença, irmãos, dessa doença incurável. O Senhor tirou ele de um mundo complicado. Fomos congregar lá. Ele fez um trato comigo, ele falou, só que nós vamos... É igual a minha esposa, quando vem na igreja comigo, ela fala, ontem você já pregou, você pregar hoje, eu amarro você no banco. Nós fizemos um trato, fomos juntos, chegamos atrasados, ficamos lá no fundo. E Deus tomou a boca daquele homem de Deus, irmão, e foi pregando, uma hora o Senhor falou assim, você esteve diante de alguém, e você leu um papel, e quem leu? Todo de branco, um médico, e falou que a morte está rondando a tua casa, a tua vida. Mas hoje, na última oração, eu vou trocar alguma coisa dentro de você. Eu estou contando em parábola. E no próximo exame você vai glorificar o meu nome. E como um sinal que Deus está aqui, Deus vai ainda fazer uma obra do teu lado. Irmão, e esse irmão, hoje Deus selou ele com a promessa, com evidência de novas línguas. Deus selou ele há uns 5 anos atrás. Mas ele era o sonho dele, Rodrigo. Aonde nós íamos, ele queria ser selado com a promessa. Deus selava um aqui, selava outro ali, e ele nada. E um dia nós estávamos no corredor, tudo jovem, e Deus tomava a boca de alguém, e o Senhor falava assim, teu desejo é falar em língua. A hora que o Senhor falou assim, irmão, ele já deu um pulo, rei que vive Deus, e deu um glória. Aí Deus pôs assim na boca do irmão, nem que for nas tuas últimas palavras, Senhor, cobre com o teu sangue, assim eu não quero. Eu quero para mim dar glória na tua casa, fazer visita. Nós amamos muito ele, está lá em Sorocaba até o dia de hoje, meu irmão amigo. Irmãos, e o Senhor falou naquele culto que ia dar um sinal. E quando foi encerrar a palavra, o Senhor tomou a boca do homem de Deus que pregava e falou assim, moça, você está aqui e te ofereceram um contrato para você expor alguma coisa do teu próprio corpo, e você, por me conhecer desde criança, você veio buscar a minha palavra. Senhor te diz, eu tenho um selo de salvação na tua vida, e uma grande obra assim, mais ou menos assim, irmão, e o Senhor falava assim, e para um sinal, não para você, e a jovem estava do outro lado assim, que é 1 metro de nós, irmão, uma jovem muito bonita, dava para sentir porque ela chorava muito, o Senhor falou assim, e para um sinal, que eu vou libertar alguém aqui, você vai ser o sinal. O dom de Deus cai nessa igreja agora. Quando ele fez assim, Deus selou ela com uma evidência de novas línguas tão linda. Ela levantava, Deus tomou ela, tomou a igreja, libertou o meu amigo, e nós estamos aqui dando glória a Deus, né?
Tão é importante a manifestação do dom de Deus e Deus mandar essa pandemia embora. Você que nos acompanha na live, 800, 700 pessoas, 1.500, né? 100, 200. Se você soubesse a importância que você tem quando você entra na casa do Senhor, quando passar essa pandemia, venha congregar, né? Venha dar um glória. Fala, irmão Rodrigo, eu olho para ele, eu vou dar um glória, ver se eu ajudo ele a pregar. O Bertinho é tão atrapalhado, mas se eu der mais um glória, quem sabe Deus não desce nele e fala com a minha alma, né? Então, irmãos, vamos lutar para que o povo não perda o hábito de estar dentro da casa do Senhor, irmão. Que não seja maior. Deus permitiu que tive Covid e eu já faz quase 60 dias, eu ainda estou com algumas sequelas, não sarei perfeitamente, mas Deus que nos guarde de que quando a Covid for embora, a sequela seja de nós pegar só o celular e acompanhar o culto por celular, que toda tarde nosso coração bata desejoso de estar dentro da casa do Senhor, de rever o rosto daquela irmã, o rosto daquele irmão, de tocar junto com aquele irmão, de tocar com aquela irmã, de dar glória, de sentir o Senhor, de ver a nossa irmã levantar e falar assim, olha, a minha casa estava em guerra, o Senhor mandou a paz, né? De ver Deus ser lá com evidência de novas línguas, de Deus levantar um cooperador novo, ele começa aqui meio tremendo, daqui a pouco a glória de Deus vai tomando ele, o dom vai manifestando, o dom é para o homem, é para a igreja, irmão, o que faz isso é a igreja, não é assim? Então, Senhor, que nesta tarde, olhe com misericórdia para nós, né, irmão Rodrigo? E que não fique como uma sequela, que o povo fique amarrado na casa, mas que tenha prazer, quando tudo terminar, que ele possa se lembrar do final do dia, que no início da noite sempre vai ter uma casa de oração com a porta aberta, aguardando o cansado, aflito, doente, o necessitado, aquele que precisa da presença do Senhor. Vamos orar a Deus nesta parte também. Praise a Deus pela minha casa, pela minha família, né? Irmão, eu estou pedindo uma partinha para vocês, ajudar nós, né? Vocês estão tão bonitos aqui em Alphaville, tem quase 40 mil inscritos, irmão, e nós começamos a fazer um canal no YouTube de Sorocaba, que nós quer também poder transmitir alguns cultos ao vivo, e nós acho que deve ter uns 200 e alguma coisa lá. E eu pedi autorização para o Rodrigo. Vocês orem a Deus para o irmão Rodrigo, irmão, para quando ele ficar velho, ele não ficar um velho chato, porque ele é um ancião tão bom, né? Senão ele vai ficar, porque às vezes fica velho, não é por ser velho, porque velho nós vamos ficar, mas às vezes fica velho e fica aqueles assim, né? Aqui é meu lugar, essa irmandade aqui quando eu comecei não tinha ninguém, eu comecei, tem gente até na rua, então aqui o trono é meu, é isso ou não é? Aqui o lugar é meu, aqui sou eu que faço, aqui sou eu que digo, e não pode ser assim. Se ele continuar na humildade que ele está indo, esse Alphaville vai ser comentado no norte, no sul, no leste, no oeste. Aleluia! Eu estou sentindo uma glória aqui, irmão. Aí vamos ver milagre da mão do Senhor. Ele abriu as portas para nós, e nós estamos querendo ver se nós alcançamos. Tem um certo número de inscritos que pode transmitir algumas lives ao vivo. E nós estamos pedindo nos cultos, você que está nos acompanhando também pela internet, sentir alegria, vai lá no canal dos Caipiras, CCA Sorocaba Live, é isso, né? É isso. Vai lá e se inscreve, tem uns vídeos lá daqui, vídeo de lá, e Deus vai nos ensinando. A palavra fala que aquele que ajuda o pobre, Deus o livra no dia da ira, né? Então vocês vão ajudar nós, ver se nós conseguimos atingir esse número para nós nessa parte também. Se esforcem nas coletas, nós estamos terminando uma bela casa de oração em Sorocaba, quase 350 irmãos com tanque de batismo, uma série de coisas que Deus está preparando, está nos guiando, nos ajudando. Aqui, irmãos, vocês podem dar coleta aqui com todo o coração, porque aqui ajuda muito nós lá, mas muito mesmo, né? Vocês podem ter certeza, o dinheiro que vocês entregam aqui não é para o Rodrigo andar de avião, para andar de carro importado. Se Deus virar o cativeiro dele, que dê meia dúzia de avião, louvado seja Deus. Deixa eu dar uma guiadinha, né? Mas o dinheiro que entra aqui vira em cesta básica, vira em manutenção desta igreja, socorre Sorocaba, socorre o Paraná, socorre o Mato Grosso, está mexendo aqui no Limão. Então, irmãos, aonde precisa,
aqui tem uma porta aberta de misericórdia para ajudar a atender os irmãos. Isso é benção de Deus, irmão. E a palavra fala que o Senhor nos dá 100 vezes mais aqui e a vida eterna em glória no céu também. Então se esforce na parte das coletas, que Deus está alegrando também da prosperidade que está tendo na sua obra. Eu queria convidar a irmã Mara, para ela vir aqui convidar, já que nós estamos ao vivo, pode ser, irmão Rodrigo? Vocês viram que eu pergunto para ele só ao vivo, porque não pode falar não, né, irmão? Né? E ele está até com a máscara para não fazer um sorriso meio amarelo, então ele faz assim, pode. Irmã Mara vai vir aqui, irmão, ela está nos dando a honra, ela nos deu a honra dela ir para Votorantim. Deus preparou uma bela casa de oração lá, para fazer o primeiro culto das mulheres da nossa região. Vocês viram como vocês estão importantes, né? E logo na semana, no Dia Internacional da Mulher. Então ela vai lá fazer um culto online, ela vai convidar os irmãos, convida todos vocês, nós vamos estar de braço aberto. O irmão Alessandro falou que vai, mas eu não deixei, Rodrigo, ele vai ficar lá do lado de fora, só observando, né? Então, irmã Mara, vem aqui, né, para convidar os irmãos, e é uma honra para nós também. Igreja, capricha no amém para nós. Deus seja louvado. Amém. O irmão me incumbiu aqui de dar esse recado para a Irmandade, e Deus nos deu essa força para que nós pudéssemos estar ali em Sorocaba, em Votorantim, e fazer esse culto no sábado agora, dia 6/3, nós vamos atender um culto ali, junto com algumas irmãs aqui também, é o primeiro culto que vai ter lá, e nós glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, por Ele nos dar essa oportunidade, e esse culto vai ser dia 6/3, às 17h30, ali em Votorantim. O endereço ali eu estava no meu celular já pronto para falar, eu esqueci o celular lá. Pois é, gente. Aqui é tudo na misericórdia. É o de baixo. O endereço é Rua Tereza Zuntini, número 181, Capela do Alto, é isso? Não, é Votorantim. Ah, tá, é que tem um capela aqui escrito. Tá. Então vamos começar tudo novamente. O endereço é Rua Tereza Zuntini, 181, bairro Rio Acima. Glória a Deus. Até o bairro é perfeito, né? Deus é perfeito em tudo. Rio Acima, Votorantim. Então vamos dar glória a Deus ali junto com toda a Irmandade. Deve sair daqui algumas irmãs também que vão conosco, que já estamos combinando. Nós vamos sair daqui às 15 horas, porque a gente gosta de ir adiantado e chegar lá com tranquilidade. E eu creio que Deus vai guiar nós em tudo. Se tem alguma irmã aqui que quer ir, me procura depois do culto, que aí a gente combina o horário que nós vamos nos encontrar aqui na igreja. Então, quero convidar toda a Irmandade que está aí na live, aqueles que puderem estar conosco ali, às 17h30, em Votorantim. Serão muito bem-vindos. É só, né? Santo é o Senhor. Domingo, às 10 horas da manhã, não percam o culto de domingo. É um culto, como diz aí o irmão Rodrigo, que é um culto que vai entrar para a história, e eu creio que Deus já está abençoando, que Deus está na frente. Não percam, irmãos e irmãos, não percam. Deus vai abençoar grandemente as nossas vidas aqui, neste domingo de manhã. A véspera do Dia Internacional das Mulheres, e eu creio que Deus vai honrar grandemente nós mulheres neste lugar. Eu creio. E também eu quero pedir aquelas congregações nossas que ainda não têm o culto das mulheres, preparem, irmãs, preparem o culto. Se Deus preparar e a gente puder ajudar também, nós estamos aqui para ajudar e contribuir. Fala assim, preparem porque nós vamos lá. Isso, prepara que nós vamos lá. Esse foi o primeiro e eu creio que Deus vai nos abençoar para que a gente possa atender em outros lugares aqui também da região do interior de São Paulo.
sejam, como já foi falado aqui hoje, né? Tenham atitude. Deus quer de nós atitude, e tá certo que eu estou morrendo de medo, mas Deus vai entrar com providência aí. Então é só isso. Eu agradeço a Deus por tudo e Deus seja louvado. Amém. Vocês viram como Deus vai tomando o caminho, né, irmão? Ela mesma profetizou, é o início. Depender de mim, nós vamos fazer um em cada cidade. Depois nós faz em Sorocaba, faz em Capela do Alto, né? Nós estamos com mais cidade querendo congregar junto de nós também. Então, é a alegria do nosso coração. Irmão Rodrigo passou uma parte para mim, irmãos. Eu queria que ele viesse falar aqui, mas... Vem, irmão Rodrigo. Senhor, foi domingo, né? Domingo à noite, o Senhor fez uma surpresa no meio desta irmandade e no meio daqueles que acompanham também pela live. Na última oração, o Senhor passou aqui, né? Primeira oração, o Senhor selou o Nicolas com a promessa, evidência de novas línguas. Pode dar glória a Deus, irmão, né? Deus é um dom que Deus dá e vai até final, até o céu, né? Passe onde passar, o Senhor não tira aquilo que Ele dá. E a glória foi tão grande que pegou as ondas do não sei falar, foi pegar 22, né? Pegou mais 22 almas que estavam na live, selou mais 22 com a promessa e evidência de novas línguas, irmão. Glória de Deus está aqui, irmão, né? Tem igreja que carrega uma profecia, irmão. Tem igreja que carrega uma benção especial de Deus. E aqui o Senhor derramou a virtude, né? Então, e com esse amor que vocês têm, o Senhor vai a cada dia. Quem que segura a boa fama, irmão? Tem quem segure, né? A palavra fala que mais vale a boa fama do que o melhor unguento, né? No nome do Senhor Jesus, a boa fama está sendo espalhada já desta igreja. Bom, Rodrigo, mal alguma coisa? Tá tudo certo? Esse culto aí, agora eu fiquei curioso. Esse culto aí de domingo, às 10 da manhã. Os homens podem vir também, não? Os homens têm que vir também. Oi. A reforma do Limão, verdade. A reforma do bairro do Limão também, para os irmãos colaborar, né? E se esforçar também na parte da coleta para nós terminar lá também. Deus vai abençoar nós, irmão, né? Preparar bastante irmandade, bastante povo, para que a obra possa crescer e não ficar pesado para ninguém. Mas enquanto nós somos em pouquinho, você está se esforçando, saiba de uma coisa: o Senhor nunca ficou devendo nada para ninguém, irmão. Nada para ninguém, nada para ninguém. E não é por você que Ele vai ficar devendo. Você acha que é por você, né? Igual um irmão contou em 2 minutos, já contei 50 vezes, vai mais uma vez. O irmão contou, vi da boca dele, irmão rico, cheio do dinheiro, o Senhor abençoou ele, deu bastante coisa material para ele, animado na obra, viajava, Bruno, um dia ele passou no interior do Brasil, viu uma igrejinha cheia de mato, parada, não estava a construção, tinha parado, ele chegou, bateu na casa do lado, quem morava ao lado era o cooperador falou para ele: por que está parado, irmão? Ele falou: o povo aqui é pobre, né? Não tem dinheiro, paramos para tomar um fôlego, já faz uns meses, e estamos esperando Deus movimentar. Ele falou: não, irmão, quanto vocês conseguem de coleta por mês aqui? Conseguimos X, eu não me lembro agora. Ele falou: então eu vou mandar aqui tudo o que precisa, termina a igreja, depois vocês vão depositando para mim a quantia que entra de coleta. O cooperador deu uns 3 mortal, né, Rodrigo? Falou: glória a Deus, né? Falou: manda que nós vamos terminar. Mandou material, mandou tudo, a igreja ficou linda, e os irmãos foram depositandinho aquilo que foi combinado. Passou 1 ano, 2, alguns anos. Um final de ano, irmão, esse servo de Deus, ele estava numa das casas dele, toda a família reunida, uma festa, aquele almoço glorioso, só paz. Ele saiu para fora, olhou para a casa dele, olhou para a família, olhou para o céu e falou: Deus, como Tu é bom. Tu revelou a Tua graça dentro do meu coração, tenho certeza que vou entrar no céu, minha família está em paz, ainda me abençoou materialmente, deu tudo para mim. Quando ele falou assim, irmão, ele ouviu a voz de Deus no coração dele: e eu ainda estou devendo para você, aleluia. Quando Deus falou com ele, ele começou a chorar, passou a mão no telefone, ligou para o cooperador e falou: irmão, não precisa pagar mais nada, Deus já me deu tudo. Dá uma glória a Deus nesta tarde. Senhor, pode surpreender o teu caminho com alguma bênção
bênção que você não imagina, você vai cantar vitória também. Conto porque ouvi da boca dele, irmão. Então Deus faz essas coisas. Vamos pro hino para a palavra, senão nós não acaba no horário. 314, 314. Glória a Deus. Santo é o Senhor. 314, a igreja bem na comunhão. E domingo todo mundo aqui, eu vou vir também. Glória a Deus, aleluia. Irmãos e os nossos amigos que estão nos acompanhando pela live, fiquem na comunhão, né? Olha que alegria, irmãos. Olha como o Senhor... Alguém fala assim, né? Quando fala do mal, não vou nem falar o nome dele, fala, ele estava ali e estava lá. É mentira, irmão. O único que é onipresente e onipotente, onisciente é só o Senhor, irmão. É só o Espírito de Deus, que no mesmo instante que estava selando com a promessa, evidência de novas línguas aqui, tinha separado 22 casas para ser visitada, irmão. Olha, eu me lembro quando Deus me selou com a promessa. Vou contar para vocês, rapidinho, Rodrigo. Deus me chamou e eu achava tão bonito. Levantava alguém de testemunhar e falava assim: agradeço a Deus, que Deus revelou a graça, revelou Cristo no meu coração. E me selou com evidência de novas línguas. Eu falava, Senhor, mas que coisa bonita. Não adianta eu ficar lendo a Bíblia 200 vezes, né? Ou eu fazer tanta coisa. Não é que não adianta, adianta. Mas esse dom tem que ir alguma coisa. Esse dom não dá para ir daqui para lá. Tem que vir do céu para cá, irmão, né? Não é assim? E eu me lembro que eu buscando, pedindo, batendo.
E um dia, Deus mandou um homem de Deus congregar com nós. Tem homem de Deus, irmão. E depois do culto, ele foi na casa do meu pai. Tinha meus 20 anos de idade, 21 anos de idade. Na oração, o Senhor tomava a boca dele e foi orando, né? No meio da oração, ele falou assim: irmão Humbertinho, o anjo está na tua frente. Receba o dom agora. Quando ele falou, Deus me selou com a promessa, irmão. Eu trabalhava de motorista de caminhão naquela época, era um domingo, 11 horas da noite. Às 4 horas da manhã eu já saí para trabalhar falando em língua. Cheguei na portaria da Minercal, o porteiro falou: você vai carregar o quê? Eu virei falar em língua, não parava mais, aleluia. Ele falou: você está louco, aleluia, o Senhor. Eu passei uns 2, 3 dias que todo momento Deus me visitava, irmão. Então, glória a Deus. Você que está acompanhando nós pela live, está aqui, quem sabe o Senhor não pode te dar um dom novo para te fortalecer diante dessa prova. Na comunhão Deus nos mandará a sua palavra. Ô Rodrigo, clama a Deus. Por favor, glória a Deus. Clama a Deus, você clama a Deus me dá, a palavra é a revelação de Deus, a palavra não é do homem, é de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor me trouxe um assunto bastante conhecido, irmão, mas é o que Deus colocou no meu coração. Só vou achar aqui e já passo aos irmãos. Está em 1 Samuel. Só vou achar aqui. (16) de 1 Samuel. Saul é atormentado por um espírito maligno, irmãos, que Deus pôs no meu coração. Não me lembro a última vez que li esta palavra. Do verso 14 em diante. 16 de 1 Samuel. A igreja fica em pé, por favor. 16 de 1 Samuel, versículo 14 em diante. Saul é atormentado por um espírito maligno. E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e traze-me. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele.
E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, o amou muito e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou a dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Até aqui, irmãos. Amém. O Senhor conhece os nossos corações, sabe o que estamos passando, a maneira que nos apresentamos na sua presença nesta tarde, buscando uma resposta diante da nossa necessidade, diante da nossa aflição, diante da nossa guerra, irmão. Bem-aventurado o homem que consegue segurar e reter a presença do Senhor dentro dele. Bem-aventurado o coração quebrantado, o coração humilde, o coração que se esforça para que o Espírito de Deus não se aparte dele. Homem e a mulher mais miserável da terra é aquele que Deus se afasta dele. Dá um glória a Deus nesta tarde. O Senhor não olhou as tuas fraquezas, não olhou as próprias inquietações do teu cérebro, da tua vida, não olhou nada, e você continua com a presença de Deus dentro do teu coração. Dá o primeiro glória, Lamaia, nesta tarde. Davi, aleluia, mesmo sendo rei, conseguiu fazer tudo que entristecia o Senhor. Conseguiu chegar num certo ponto que o Espírito de Deus foi embora dele, ficou sozinho, e quando fica sozinho, o Senhor permitiu que um espírito mau da parte de Deus passasse a perturbar ele, aleluia, passasse a mexer com ele e tirar a paz dele, porque quando Deus toma um caminho, irmão, para pegar alguém de lá de baixo e por lá em cima, ele toma todos os corações que for preciso, para que aquele que ele decidiu e marcou levantar a cabeça, chegue no lugar que ele tem determinado. Dá mais um glória. A unção estava sobre a cabeça de Davi, e Davi tinha de ser exaltado. Não importa se ele estava entre as ovelhas, não importa se ele era filho de Jessé ou quem ele era filho, não importa a situação que estava, o que vivia, a casa, a família, o lugar que estava, ele chegou e reinou. Dá um glória a Deus. Não importa da onde você veio, o que você passou, o que você enfrentou, o que te acusaram, o que lançaram sobre você, as chagas que podem ter querido te marcar, e alguém disse que não dava, que você não tinha direito, que você não podia, que você não ia chegar, mas não sabem o enigma de Deus na tua vida. Saul tinha que começar a descer, e Davi tinha que começar a subir, aleluia. E quando Deus permitiu, irmão, e que Saul se assustasse pelos espíritos, lembrando-lhe tudo aquilo que tinha feito, Deus tomou a boca de alguém para dizer: olha, rei, você está perturbado, é perturbação, é o nosso Deus que está triste com você, mas tem um menino, tem um moço lá valente, sisudo, amoroso, que toca uma harpa, e quando eu estou perto dele, ele começa a dedilhar a harpa, parece que uma visitação me toma, uma paz me toma, parece que acontece alguma coisa diferente. Manda buscar ele. Dá um glória a Deus nesta tarde. Eu vou mandar buscar, aleluia, alguém para trazer do teu lado, para cantar contigo, para dar glória contigo. Eu vou mandar buscar, você crê na revelação desta palavra? Eu vou mandar buscar a paz para chegar dentro da tua casa. Tem alguém lá atribulado, alguém em guerra, alguém em aflição, alguém em desespero, não pode ver o jornal, não pode ver as notícias, está com medo de tudo. Você crê? Receba a harpa para tocar agora. Às vezes Senhor permite que a tribulação tome o coração. Senhor permite que a paz vá embora. Senhor permite que a alma entre em desespero. Saul já não tinha mais condição. Mas quando Davi chegou, quando Davi se apresentou, irmão, começou a aparecer a diferença da escolha de Deus e da escolha do homem.
Saul, escolhido pelo povo. Davi, escolhido por Deus. Dá uma glória a Deus nesta tarde, aleluia. Homem, olha o teu cabelo, a tua roupa, o teu corpo exterior e zomba da escolha de Deus, aleluia. Senhor, olha o que tem dentro do teu coração e te escolheu para uma grande obra, uma grande salvação, para você empunhar a bandeira na tua casa da alegria, da vitória, da fé, bendito o Senhor, de crer no impossível, de não desistir nunca, de não abaixar a cabeça nunca, de sempre acreditar que o Senhor vai aparecer, vai manifestar, que a palavra vai cumprir, que Deus vai abrir o Jordão, Deus vai abrir o mar, que Deus vai mandar a enfermidade embora, que a tua casa vai cantar, vai virar o cativeiro, que o teu Deus vai fazer o milagre que você precisa. Te prepara, Davi, tu és um Davi na minha presença, e a harpa está na tua mão, toca ela com alegria, toca cantando, toca orando, toca abraçando, toca visitando, toca perdoando, toca falando de Jesus, toca dizendo que você me ama, toca dizendo que você nasceu para entrar no céu, e que você crê na vida eterna. Toda vez que você toca, o céu desce, a macataça lamaia, e a presença de Deus manda os demônios embora, manda a tristeza embora, a tribulação embora, manda o medo embora, manda a depressão embora, anda a cataça lamanaia, manda o pânico embora. Você crê? Você está na comunhão? Se você entrar cantando na tua casa, eu vou libertar alguém do pânico hoje. Tem hora que não adianta, coroa. Não adianta chegar tolos e falar o rei. E o coração atormentado. Aleluia. Tem hora que o que nos machuca é espiritual. É dentro de nós. Aí chegava Davi. Carpinha na mão. Né? Ô rei, você quer que eu toque? Mas eu não aguento tocar de boca fechada. Se ele fosse parecido comigo, só Deus, né? Não aguento. Então vamos tocar. Eu acredito que ele já começava a dedilhar alguma coisa, já começava: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Ô Saul, não tenha medo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ah, que coisa boa, irmão. Ah, se eu pudesse ver Davi tocar. Dá uma glória a Deus, aleluia. Vou visitar a tua casa. Catalamaia. Que demônio que fica. Ainda que Saul tivesse tudo errado, não tinha como o demônio ficar. Não tinha como. Aleluia. Santo, santo Senhor. Dá mais um glória. Se algum espírito falou que entrou na tua casa e não vai embora, hoje eu ponho a harpa na tua mão. Pega a harpa aí agora. Você vai entrar tocando, e por 7 caminhos aquele espírito vai embora hoje. Hoje. Canamica na Súria, Lamaia. Aleluia. Chegou o menino guerreiro. O menino que Amacatalamaia, e com algumas pedrinhas derrubou o maior guerreiro daquela época, o homem mais temido, mais famoso, Alemando Canassúria Lamaia. Derrubou, cortou a cabeça, venceu. E o menino que, quando não te anda, yanayanda lamaia, canamassa lamaia, ialamacata lamaia, e quando chegava, aleluia, quando ele não estava, eu vou pregar o que Deus me traz, irmão. Quando ele não tinha uma espada na mão, ele tinha uma harpa. O inferno não ganhava nem na carne, nem no espírito. O demônio perdia de todo jeito. Dá uma glória a Deus nesta tarde. Aleluia. A vitória começa a te tomar. Vai abrir os caminhos para você vencer, para você ganhar a guerra, para você atravessar no meio deste fogo que se levantou na tua casa, de enfermidade, de guerra, de luta, de tentação, de espírito que está tirando a alegria de alguém, e alguém disse: vai morrer, vai se matar, vai embora, não vai voltar mais, vai te abandonar. Mentira de Satanás. Cadê a harpa? Tá aí a harpa, toca ela agora. Começa a tocar, vê se tem demônio que aguenta o som da harpa, na glória, na virtude, na canção que Deus te deu.
Glória a Jesus. Aleluia. A coisa ficou tão boa que ele falou para Jessé, viu? Dá para mim esse menino, não volta para você mais não. Eu quero ele aqui perto de mim. Eu quero ele aqui do lado. Aleluia. É a palavra desta tarde, irmão. A palavra desta tarde, a palavra curta. Mas que Deus vai devolver a harpa na tua mão. Glória ao teu nome. Você sai daqui hoje revestido. Você sai daqui hoje valente. Você sai daqui hoje sabendo que Deus te deu uma canção para você tocar. Deus colocou no teu coração, aleluia, uma virtude, um poder, uma escolha, um marco que não foi feito pelo homem. Não foi o homem que deu esta alegria, não foi o homem que deu este poder que te toma, essa vontade de congregar, essa vontade de cantar, essa vontade de falar do nome do Senhor, essa vontade de abraçar, essa vontade de entrar na casa do pobre, do necessitado. Você está passando na rua, se pudesse abraçava todo mundo. Você não faz dissensão se tem cartão black ou se está devendo nas Casas Bahia. Você não faz dissensão se anda de roupa importada, de anda canassura, anda lamaia, urra catalamá salamaia. Você passa na mansão, você passa na casa humilde. Tem Deus no teu coração, tem Deus na tua vida, tem Deus em tudo aquilo que sai da tua boca, tem Deus no teu andar, tem Deus no teu cheiro, tem Deus na roupa que você veste, tem Deus no glória que sai da tua boca, tem Deus no teu olhar, bendito o Senhor, tem Deus no que está na sura, anda lamaia. Eu vou pregar o que Deus me revela. Tem Deus numa grande obra, você crê? Eu estou vendo a porção dobrada caindo sobre a tua cabeça. Você quer? Pega a harpa, pega a porção dobrada. Você vai pregar, você vai ter sabedoria, você vai conhecer, entrar no Gênesis. Quando o demônio toma a boca de alguém e fala no Apocalipse está assim, eu abro o Apocalipse, eu abro a sabedoria, eu abro o céu, eu mostro para você que dentro do teu coração existe a fonte da água da vida, uma fonte que jorra paz, que jorra amor, que jorra poder, que jorra virtude. A tua casa vai te ouvir, a tua casa vai sentir que Deus está sobre a tua vida, sobre a tua alma. O dom não é seu, o dom é de Deus. Granjeia, canta, viaja, anuncia, prega, fala, que eu te recompensarei. Cataça la manaia. Esta palavra, irmãos, esta palavra, o menino dos salmos, o menino da escolha, o menino do desprezo abandonado, o menino do cabelo da cor diferente, como falam, glória ao teu nome, ruivo de gentil aspecto. Deus olhou para ele e falou: Davizinho, eu vou dar a coroa para você e vou dar o reino para você. E eu amo tanto você que nunca mais vai esquecer o teu nome. Satanás vai pôr uma pedra de tropeço, vai querer te jogar você lá embaixo, mas de lá de baixo eu ponho você lá em cima de novo. Aleluia. Porque você nasceu para reinar. Esta palavra, irmãos, há em paz para a tua casa. Você já entendeu o que é a harpa, né? A harpa é o que tem dentro do teu coração, né? Cante, chore, ore, abrace, toque, perdoe, supra a necessidade. Aleluia. Faça aquilo que eu te mandar. E o Senhor te promete hoje, dentro da tua casa, aleluia, eu vou passar o vento e vou colocar tudo no lugar. Você vai glorificar o meu nome. Glória ao teu nome. Bendita a palavra, irmão. Bendita a palavra. Às vezes Deus permite que a guerra entre na nossa casa para que possa se manifestar o dom de Deus e a misericórdia de Deus naquele que Deus ama para uma segunda glória de poder e de prosperidade. No nome do Senhor Jesus, vai em paz para a tua casa. A vida e a morte está na mão do Senhor. A saúde é um dom de Deus. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Te prepare, tu verás coisas maiores que você viu. Bendito seja o Senhor. Só guarde no teu coração o temor, a reverência, o zelo, e saiba aonde precisar e você clamar, o anjo, como o Senhor servo testificou, o anjo vai descer do teu lado
para uma grande obra na terra. Deus seja louvado. Amém. Bom, Rodrigo, vem agradecer para nós. Venha. Se vocês soubessem como esta igreja tem uma comunhão tão gostosa, irmão. A presença de Deus está aqui, né? Aproveita nesta última oração. O Senhor falou de harpa, falou de dom. Quem sabe nessa última oração o Senhor não afina um pouquinho o teu instrumento, né? Não dá uma descarguinha a mais dentro do nosso coração de virtude, de poder, para que nós possamos passar esse mês de março cantando na presença de Deus. Unidos, debaixo do sangue do Senhor Jesus, damos graças a Deus em oração. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai de toda consolação, amém. E Pai nosso também que estás no céu, glória a Deus. Ajoelhamo-nos ante a tua presença maravilhosa para te agradecer por nos ter trazido na tua casa na tarde desse dia. E também esse grande número de irmãos e irmãs que estão nesse momento conectados, Senhor, através da live, louvando, glorificando e bendizendo o teu santo nome. Glória a Deus que o Senhor tem cuidado de nós, nos tem ajudado, nos tem feito prosperar na tua presença. E nós cremos que em nome de Jesus Cristo recebemos nessa tarde também uma harpa nova. Um instrumento novo dado por Deus, para que possamos granjear os talentos que nos foram dados. Senhor, guardai a tua palavra dentro dos nossos corações. Ida e a mulher, e faz com que o teu povo creia na palavra de Deus. Que o teu povo se entregue à palavra do Senhor e nos faça, Senhor, meditar no teu conselho santo, aguardando o fiel cumprimento dela nas nossas vidas. Abençoa agora o momento das ofertas e todo o demais transcorrer do culto até o final, a oração, que tudo seja para a glória do teu nome. É o que pedimos a Deus por Jesus, bendito para toda a eternidade. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus nas alturas. Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmãos, agora nós vamos, glória a Deus, aproveitar para nós fazermos as ofertas, né, irmãos? A igreja fica de pé, por favor. Tem os envelopes nos bancos. Que Deus colocar no teu coração, que você sentir, né? Se esforça nessa parte também. Aquele que dizima, outro contribui com as ofertas. Que Deus pôr no teu coração. Uma moedinha, uma moedona. Que Deus pedir. Ah, Senhor, eu queria tanto, mas eu não consigo. Minha vida está tão provada, não tem. Só o seu bom desejo já fez Deus olhar com misericórdia para a tua vida material também, irmãos, né? Todos estão com o envelope na mão. Agora é a oração, né, irmão Rodrigo? A oração. Devagarzinho nós vamos aprendendo, irmãos. Quem precisar passar o cartão, irmãos, nós temos a maquininha, o irmão tem o cartão, né? Irmão tem a maquininha, pode passar o cartão também. Se alguém quiser também tirar alguma informação depois a respeito de onde vai as ofertas, os irmãos estão aqui sempre disponíveis para tirar toda a dúvida dos irmãos. Na descrição do vídeo, irmãos, também tem os dados bancários, né? De quem sentir de nos ajudar, se esforça nessa parte. Às vezes gastamos tanto dinheiro com coisa que não é pão e que ainda faz mal para a nossa vida, até para a nossa carne, para tanta coisa que nos machuca. O que você coloca na obra de Deus volta em benefício da obra, irmãos. Tudo que é feito aqui, se alguém falar alguma coisa ao contrário, você vem até nós e procura saber, nós mostramos tudo para os irmãos também. Você que está nos assistindo, sentindo o coração, nos ajuda também, né? Tudo certo, irmão Rodrigo? Podemos fazer a oração? Agora é a oração. Nós vamos orar então, irmãos. Irmãos, por favor, feche os olhos e nos ajuda na comunhão. Eterno Deus, Pai nosso que estás no céu, continuamos na Tua presença santa, Senhor, já com o nosso coração contente, alegre, porque nesta tarde Tu nos chamou de Davi, Senhor.
e nós vamos tocar a harpa na nossa casa, na nossa empresa, onde nós passar, e temos certeza que as trevas vão embora e a luz vai resplandecer, Senhor. Glória ao teu nome. Te damos graça por tudo, pelas ofertas, pelo dízimo que os teus filhos e filhas estão colaborando nesta tarde. Abençoa, recompensa, abre sobre eles a porta da tua misericórdia e teu nome de Pai será glorificado. Nós não temos palavra para te agradecer em tudo e por tudo. No nome de Jesus, o teu Filho, assentado à tua destra está, intercedendo pela tua igreja por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Irmão, passa recolhendo, é isso, né? Que hino que nós vai agora? 290, 290. A igreja prepara o 290, irmão, para nós encerrarmos, né? 290, 290, 290. Glória a Deus. Bem na comunhão, irmãos. Glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. Agora os irmãos que pediram oração na live, certo, irmãos? Irmãos, nós vamos falar o nome dos irmãos, amigos que nos acompanharam na live, né? E crê na oração da igreja, que coisa gostosa, né, irmão?
creem que Deus ouve a nossa oração. A Ana Cristina, José Luiz, a Fátima Costa, a Vilma Grose, a Maria Elisa, a Patrícia, a Simone Ferreira, a Cristina, a Dalila também creio, o Rafael, o Daniel, a Lidiane, a Maria Elisa, a Roseli, a Vera Macedo, a Maria Elisa, a Neide, o Ivo, a Iraci, a Marilene, a Roseli, a Neide vizinha também crê, a Sueli, a Márcia Costa, a Irene, a Maiara, a Gráucia, o Paulo, Elielcio, a Ana Paula, o Arthur, a Nilfa, o Hélio, a Clarice, o Lindelso também, a Janeide, a Elizabeth, a Cirlei, a Vilma Ruiz, o Rafael, a Tânia, Maria, a Aline Antoniane, a Odete, a Mara, a Josineide, Aparecido, a Ieme, a Bernadette e a Ione. Todos pedem as orações, irmãos, também. No culto passado, durante a semana, a minha irmã Magali, Salto de Pirapora, sua mãe, a tia Terezinha, Magali é a prima da minha esposa, pediram também para apresentar na oração. Ô Rodrigo, deixa um irmão vir fazer aqui, pode ser? Vem um irmão fazer aqui. Você que manda, o que você sentir? Vem irmão, vem fazer a oração, a igreja acompanha na comunhão. Irmão, vem irmão Gustavo fazer a oração? Vem fazer a oração para nós, vem aqui na frente. Venha, glória a Deus, vem cá. Né? Irmão, ora na oração, irmão, ora aqui em pé mesmo e apresenta. Pode orar aqui em pé mesmo, só faz a oração aqui em pé, apresentando todos que pediram, certo, irmão Rodrigo? Certo? Tem o microfone aqui, irmão? Mas acompanha aqui na comunhão. Deus seja louvado. Senhor, nosso Deus, glória e a Deus. Eterno Pai, amém. Nesta tarde encontramos na Tua presença, amém. Senhor, em ato de agradecimento, Pai, glória a Deus, pela Tua presença nesta tarde, Senhor. Sim, agradeço, Senhor, por tudo, Pai. Apresento todos aqueles, Pai, que pediram oração. Amém. Aqui, amém, o Senhor venha atender com todo o amor e carinho, Pai. Amém. Agradecemos por Aleluia. tudo, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos encerrar com o Pai Nosso, né, irmão? É isso, né? Vamos no Pai Nosso, aquele Pai Nosso bem gostoso para nós encerrar. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos, podemos encerrar, irmão Rodrigo. A igreja faz assim para receber, irmãos, as bênçãos de Deus também, né? Que a santa paz de Deus, a sua palavra, o seu conselho, o seu amor, permaneça dentro do nosso coração para a vida eterna. Amém.